Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Pedro Mendes e hoje eu vou falar sobre um livro que narra a biografia incrível da heroína da França, a história fabulosa de Joana d'Arc. Chamar a história, a vida, a biografia de Joana d'Arc de impressionante é dizer pouco. É incrível que essa história de uma jovem que morreu com somente 19 anos tenha de fato acontecido. Hoje eu vou falar sobre o livro A Vida de Joana d'Arc, do autor brasileiro Érico Veríssimo, e é uma história fabulosa, assim, um negócio impressionante de fato, e isso é dizer pouco. Você muito provavelmente já ouviu falar alguma coisa de Joana d'Arc. A história dela se passa num contexto histórico muito complexo, que é a Guerra dos 100 Anos, um conflito entre Inglaterra e França, entre os reinos da Inglaterra e da França, ali na Idade Média. Lembra, a Idade Média ali é aquele período entre os séculos V e XV, começou ali em 476 com a queda do Império Romano do Ocidente e acabou em 1492 com a descoberta da América por Cristóvão Colombo. Em 1500, poucos anos depois, foi descoberto o Brasil por Pedro Álvares Cabral. Muito bem, a Idade Média, esse período histórico de mais ou menos 10 séculos, foi um período histórico na qual ocorreram muitas guerras. E talvez a mais famosa seja a Guerra dos 100 Anos. Poxa, cara, eu aqui para explicar todos os antecedentes da Guerra dos 100 Anos, tudo certinho, ia demorar muito. Vieram os Vikings lá, tomaram a Normandia, a Batalha de Hastings, foi a maior confusão. O que você precisa saber de fato para entender a história é que se trata de uma guerra, de um grande conflito pelo trono da França. Uma das causas da guerra não é nem de longe a única razão, mas foi o estompim do conflito. Foi quando o rei da Inglaterra, o Eduardo III, foi lutar, teve uma guerra com o rei da Escócia, Davi, e o rei da Escócia, ao perder a guerra, se refugiou na França. E obviamente que isso deixou os ingleses muito zangados, mas também teve toda uma questão de crise dinástica e reis morrendo sem deixar descendentes. Resumindo, o que você precisa de fato saber é que se trata de um conflito entre os ingleses e os franceses pelo trono da França. Um conflito que se iniciou ali em 1337. Este livro narra a história verídica de uma jovem adolescente que cresceu nesse contexto histórico. Uma vez que o exército inglês era muito superior em todos os sentidos ao exército francês, eram mais numerosos, mais bem equipados, mais bem treinados, a França estava um caos completo. Eles ainda inventaram lá uma guerra civil com os borgonheses. Enfim, os franceses sofrendo derrota após derrota. Era um caos completo, saques nas vilas, incêndios, um clima de grande insegurança. A França tinha tudo para cair nas mãos dos ingleses e ser, de fato, assim, sugada, absorvida pelo reino da Inglaterra. Então começa a história dessa jovem chamada Joana d'Arc, que foi canonizada, foi declarada santa pela Igreja Católica. Essa jovem era uma menina normal, cresceu ali como uma camponesa, nada de extraordinário, até aos 13 anos. Aos 13 anos, essa menina chamada Joana começa a ouvir vozes dentro da cabeça dela, e entre os 13 e 18 anos, ela tem muitas visões místicas. Sim, todo mundo místico, mundo sobrenatural, é algo que está muito presente na obra. Essas vozes que ela ouvia e as visões que ela tinha eram do arcanjo São Miguel, ou São Miguel Arcanjo, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia. E eram três figuras muito presentes ali na infância dela, também figuras da Igreja Católica. Desde pequena que a Joana d'Arc era muito devota e a missa, essas coisas, então eram figuras que faziam parte do dia a dia dela. Pronto, de início ali nos 13, 14 anos, essas visões apenas falavam para ela ser uma boa menina, estar atenta às necessidades dos outros, principalmente os mais pobres. Mas conforme ela vai crescendo, essas visões e essas vozes vão se tornando cada vez mais frequentes. E elas começam a entregar uma mensagem para Joana de que ela tem que resgatar o reino da França do caos em que ele está envolto. Então, recapitulando, aquele caos total, saques nas aldeias, clima de insegurança, o herdeiro do trono da França, o Delfim, o Carlos VII, não tinha como ser coroado rei, não tinha como reunificar a França, porque a cidade de Reims, sei lá, não sei como é que se pronuncia, uma cidade de Reims ou Reims, que era onde tradicionalmente se faziam as coroações dos reis franceses, estava lá no norte, tomada pelo exército inglês. Então aí o São Miguel Arcanjo e as santas começam a dizer para ela que ela tem que resgatar, tirar a França daquele desastre completo. Então começa a surgir aquela Joana d'Arc da qual nós ouvimos falar. Aquela jovem que ali com 16, 17, 18 anos conseguiu fazer coisas assombrosas. Mas vamos por partes. Ela era uma jovem camponesa, sem nenhum meio, família pobre, ali numa vilazinha no meio do nada no leste da França, chamada Domremy. O ponto é que tem um momento em que ela vai obedecer essas vozes que dizem para ela resgatar a França. E para ela conseguir de fato derrotar o exército inglês, ela precisa do quê? De um exército. Então ela precisa se encontrar com o verdadeiro herdeiro do trono da França, o Delfim Carlos VII. Convenceu de que ela é uma escolhida por Deus, inclusive já desde o século V lá,
o mago Merlin, lá do rei Arthur, profetizava que ia vir uma jovem virgem que no meio do caos viria resgatar o reino da França. Então a Joana tinha que encontrar esse Delfim, convencê-lo de que ela era escolhida por Deus e assim reunir o que restava do exército francês para libertar a França. Então, enfim, tem toda uma ação da providência, ela vai ajudar uns primos que estavam precisando, assim ela encontra o capitão do exército. O ponto é que ela consegue chegar na cidade de Chinon, que era onde estava o Delfim, consegue que ele lhe conceda uma audiência para recebê-la. É claro que aquele encontro nem era visto como uma grande coisa, assim, uma jovem aí que quer falar. E ela consegue uma audiência com o Delfim para recebê-la. Quando ela está prestes a chegar no salão em que está aí o herdeiro do trono francês, o Delfim, o Carlos VII, resolve fazer, e isso está muito bem explicado no livro, que resolve fazer uma, digamos, piadinha, uma brincadeira com a Joana. Enfim, ele era o Delfim, ele era o herdeiro da França. E naquela fortaleza em que ele estava, na cidade de Chinon, estavam lá com ele vários nobres franceses. Então ele faz o quê? Ele sai do trono em que ele estava e troca de lugar com o nobre que estava ali no salão. Dá pra ele as joias, o Delfim é a joia, herdeiro do trono, e se veste ali como um nobre qualquer. Isso é inclusive uma maneira de testar a Joana e ver se ela é de fato a, digamos, ungida por Deus. Então a Joana, essa jovem aí que tava com cabelo curto, roupas de homem, entra no salão, nunca tinha visto o Delfim na vida, vai em direção ao trono e percebe que quem está do trono não é o Delfim. As vozes de São Miguel Arcanjo, Santa Catarina, Santa Margarida guiam-na e mostram onde está de fato o Delfim, e ela, que nunca tinha visto o cara na vida, consegue encontrá-lo ali, vestido ali como nobre qualquer, se ajoelha aos pés dele e ali o honra como verdadeiro herdeiro do trono da França. Ela consegue convencer o Delfim de que ela é escolhida por Deus? Sim, ela chama ele para uma audiência privada e nessa audiência ela fala coisas que só o Delfim sabia, coisas que ele não tinha contado para ninguém. Se você quiser saber o que são essas coisas, você tem que ler o livro. Mas enfim, ela consegue convencê-lo em poucos minutos. Ele sai ali da audiência privada, naquela sala reservada, exultante, e imediatamente ele dá ali o poder do exército francês, ou pelo menos do que restava do exército francês, que já estava destroçado com as derrotas contínuas que vinha sofrendo do exército inglês, que, como eu já disse, estava melhor equipado, melhor treinado, mais numeroso, em grande vantagem. E então começa, digamos, a parte heróica do livro. E eu não vou me alongar muito aqui. A Joana d'Arc, aquela jovem inexperiente, nunca tinha pego em armas, nunca tinha lutado, não tinha tido nenhuma, digamos, masterclass de estratégia militar. Ela, em 10 dias, sob o comando do exército francês, consegue realizar coisas que grandes generais, muito mais velhos, muito mais experientes do que ela, não tinha conseguido fazer ali em meses, ou talvez até anos. Ela, por exemplo, toma ali a cidade de Orleans, que estava sob domínio inglês. Ela constrói um estandarte, o estandarte de Joana d'Arc. Pra quem não sabe, o estandarte é tipo uma bandeira de batalha. E nesse estandarte ela escreve lá Jesus e escreve Maria. E as vozes dizem pra ela que enquanto aquele estandarte estiver de pé, ela vai vencer todas as batalhas. Quando aquele estandarte cair, os franceses vão perder a batalha. Então esse negócio legal demais, muito massa. E ali, batalhas épicas, uma luta incrível. É incrível como uma jovem de 18 anos, sem experiência, sem nada, consegue ali derrotar completamente os exércitos ingleses e muitas vezes pô-los em fuga. Então ali, logo numa das primeiras batalhas, ela consegue uma vitória incrível quando ela estava ali lutando pela cidade de Orleans. Os franceses estavam todos acabados, muito desgastados. Aliás, é importante ressaltar que muitos soldados, generais franceses não acreditavam na Joana d'Arc, achavam que ela era apenas uma falsária, porque assim, uma adolescente sem nenhum conhecimento militar, sem nunca ter pegado numa espada, vai liderar os exércitos franceses contra um exército inglês muito superior em todos os aspectos. Era óbvio que muita gente estava muito cética em relação àquilo. E ali os franceses estão lutando, uma batalha épica, estão perdendo muitos homens, estão pedindo ali pra Joana, recua, a gente não vai conseguir. E ela ali incitando eles a continuar lutando. Então ela leva uma flechada entre o pescoço e o ombro e cai. Ela ainda tenta continuar lutando, mas os franceses não deixam ela continuar, agarram mesmo nela e obrigam a fazer ali pelo menos um curativo no ferimento. Mal tapam ali o buraco da flecha, ela já volta pra batalha, uma luta árdua, muitas baixas, e no último instante eles conseguem derrotar os ingleses. Então, gente, é uma história legal demais, é muito, muito épico. E o mais impressionante é pensar que tudo isso aconteceu de fato. A Joana d'Arc é uma mulher super simples, mas nem por isso deixava de ser lutadora. Então ela envia uma carta pro exército e pro rei inglês: olha só, eu sou aqui a libertadora da França, onde quer que encontrem tropas de vocês, eu vou acabar com vocês, eu vou fazer vocês recuarem, vocês vão se lascar. Obviamente não foi com essas palavras, mas eu serei misericordiosa com quem se render. Obviamente que a resposta do exército inglês foi só xingamento, chamaram ela de fanática, de bruxa, etc e tal. Então chega uma parte muito impactante do livro. Obviamente eu tô resumindo, assim, bastante a história. Mais de 380, quase 400 páginas e de fato vale muito a pena. Mas a parte final do livro é uma parte que muita gente
também já ouviu falar, que há um momento em que, enfim, ela consegue muitas vitórias, consegue ali uma grande popularidade, consegue que o Delfim, o Carlos VII, inclusive no livro ele é retratado como alguém feio, de pernas tortas, super hesitante, inseguro. Ela consegue com que esse cara, o Delfim, consiga ser coroado lá na cidade de Reims. Ela assim, ela detona com os ingleses, mas tem um momento em que ela é capturada pelos borgonheses, aliados dos ingleses. E aí, meu filho, nossa, aí ela se vê nas mãos daqueles que ela humilhou e destroçou nas últimas batalhas. Aqui no capítulo 55, Prisioneira, página 313, descreve como é que ela estava ali, ó. Sem alma e sem espada, as mãos amarradas às costas. Aqui vai Joana d'Arc, em cima do seu cavalo, cujas rédeas um picardo puxa. Ao redor dela os soldados borgonheses, os soldados inimigos, ululam. Erguem-se punhos para o seu rosto, zunem gritos de alegria. Olha a feiticeira! Berra alguém com uma risada. Outro grita. Chama os teus anjos do inferno, chama! Gargalhadas. Enfim, ela completamente gozada, humilhada, e mais pra frente ela vai ser julgada pelo Tribunal do Santo Ofício, mais conhecido como Inquisição, que era um tribunal da Igreja Católica. Inclusive, eu gostaria aqui de deixar uma nota histórica, que é, o que se diz por aí que a Inquisição era, sei lá, um tribunal que queimava todos aqueles que discordassem da Igreja Católica, que quando algum suposto herege ia ser julgado, entrava lá, tinha um monte de bispos encapuzados, e ali as armas de tortura, e ali um crucifixo no meio. Isso daí é um completo mito. A Inquisição definitivamente não é o que se pinta hoje. Ela é inclusive criticada por ser branda demais, porque como é que era o sistema ali de punição civil na época? Em casos radicais, como é que se jogava uma pessoa? Amarrava uma pedra na perna da pessoa, jogava ela no rio. Ah, e se afundar é porque era culpada. Se flutuar é porque Deus salvou ela, então ela é inocente. Assim, que espécie de julgamento é esse? A Inquisição que estava ali para tentar converter as pessoas, impedir certos hereges, como os cátaros, que estavam ali acabando com o tecido social, que estavam sendo queimados na rua, literalmente. A Inquisição veio para tentar salvar esses caras. A Revolução Francesa, que é pintada em muitos manuais escolares como sendo um negócio incrível de igualdade e fraternidade, a Inquisição Francesa, em uma semana, matou mais que a Inquisição em séculos de história. Então é só deixar aqui uma nota histórica, não é passar pano para a Inquisição, a Inquisição cometeu sim muitos erros como esse que eu vou narrar agora, e não se trata aqui de defender o tribunal da Igreja Católica, se trata aqui de transmitir um fato histórico. Voltando aqui para Joana d'Arc, como ela dizia que via São Miguel e que era escolhida por Deus, etc, parará pororô, ela foi ser julgada pelo Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição. Ela é muito maltratada e o processo é completamente viciado. Então fazem ali perguntas para ela, como é que eram as visões, o que eles diziam, como é que era a mensagem, mas a sentença já estava escrita, só queriam que ela de fato admitisse que ela era uma apóstata, uma herege, uma idólatra, etc e tal. O processo é revoltante, é muito injusto mesmo, pois houve monges que estavam presentes naquele julgamento que se afastaram por ver que aquilo ali estava completamente viciado, que só era questão de tempo até ela ser executada. Essa execução aconteceu no dia 30 de maio de 1431. Joana d'Arc tinha apenas 19 anos. Ela foi executada através da fogueira e antes de a queimarem, colocaram um negócio assim de papel na cabeça dela, que dizia herética, relapsa, apóstata, idólatra. Então é um negócio horrível de se imaginar. Aquela heroína, adolescente inocente, tratada daquela maneira. Então ela morreu. Até hoje, dia 30 de maio, se celebra o dia de Joana d'Arc na França, na cidade de Orléans. Anos depois da morte de Joana, todas as acusações contra ela foram retiradas. Ela foi completamente absolvida e mais tarde a Igreja Católica reconheceu todo aquele processo dela foi completamente viciado, processo injusto, tudo errado, e a canonizaram, a declararam santa da Igreja Católica. O julgamento dela foi um dos erros históricos que a Inquisição cometeu. Pronto, é uma baita história, é um livro incrível. E aqui esse livro da vida de Joana d'Arc, do Érico Veríssimo, é uma adaptação dessa biografia fantástica para o público infanto-juvenil. É uma narração clara, direta. É uma leitura assim um pouco lenta, não é aquele negócio rápido, as coisas demoram para acontecer, são aí quase 400 páginas. É muito, muito bom. E aliás, o Delfim, o Carlos VII, que foi coroado rei da França, o que aconteceu com ele? O que ele fez depois que a Joana foi capturada? Ele tentou resgatá-la, ele tentou lá pagar para tê-la de volta? Não. Isso é um negócio que, assim, deixa qualquer pessoa revoltada. Ele, depois de ter o reino salvo pela Joana, de ver os seus exércitos vencedores e de ser coroado rei somente por causa dela, ele simplesmente a abandonou. Disseram pra ele, a Joana foi capturada. Ele ficou, nossa, que absurdo, nós temos que libertar, não sei o que tem, não sei o que mais. 2 dias depois, ele tinha esquecido completamente Joana d'Arc. E isso também tá no livro. Pronto, basicamente é isso. A bravura dessa jovem é um negócio
fabuloso. E eu encerro aqui o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter chegado até o final. Leia a vida de Joana Dark, vale muito a pena. Aqui com a edição do Clubinho Literário. É uma edição excelente. Narra a biografia inteira dela, desde a infância, quando ela começou a ter visões, até a execução. Muito obrigado por ter chegado até o final. Espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor, clique no botãozinho do like, se inscreva no canal e ative o bendito do sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Vou ficando por aqui. Me digam se vocês querem mais vídeos de biografias, mais vídeos como esse aqui no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!